Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos da Judéia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no. Por que entraste em casa de incircunciosos e comeste com eles? Mas Pedro fez-lhes uma exposição de tudo o que acontecera, dizendo: Eu estava orando na cidade de Jope, e arrebatado em espírito, tive uma visão, uma coisa à maneira de uma grande toalha, presa pelas quatro pontas, descia do céu até por mim. Olhei-a atentamente e distingui claramente quadrúpedes terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, disse: De nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Outra vez falou a voz do céu: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto aconteceu 3 vezes e tudo tornou a ser levado ao céu. Nisso chegaram 3 homens à casa onde eu estava enviado a mim, de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também os 6 irmãos aqui presentes e entramos na casa de Cornélio. Este nos referiu, então, como em casa tinha visto um anjo diante de si, que lhe dissera: Envia alguém a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então da palavra do Senhor, que disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito. Pois se Deus lhes deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Repetindo, pois se Deus lhe deu a mesma graça que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: Portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus, e a todos exortavam a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Achou-o e levou-o para Antioquia. Durante o ano inteiro eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira em que Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. Por aqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas posses, enviaram socorro aos irmãos da Judéia. Assim o fizeram e o enviaram aos anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo. Muito obrigado.